Cara, se tem uma discussão que levanta dúvidas até hoje na fanbase de Sonic, é sobre qual é o pior jogo da franquia. Existem vários exemplos de jogos ruins, como Sonic 2006, que ficou marcado de forma bem negativa na franquia, muito pelo seu desenvolvimento rushado. Porém, mesmo antes dele, já existiam vários jogos não tão bons assim, como Sonic Labyrinth, que fica te forçando a passar por essas fases nem um pouco divertidas. Algumas pessoas até consideram portes, como o porte duvidoso de Sonic 1 para Game Boy Advance, que eu não prefiro nem falar aqui. Mas no meio de tantos jogos ruins, existe um que supera todos eles, conseguindo ser ruim, mas tão ruim, que eu fico me perguntando se ele é realmente oficial ou simplesmente só um bootleg. Por isso, no vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre a história do Sonic Jam Game Con, que eu considero sem dúvidas como o pior jogo de Sonic de todos os tempos. Sem mais enrolação, e bora pro vídeo. Fala aí pessoal, aqui é o Cade e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Em junho de 1998, foi lançada uma versão da coletânea Sonic Jam de Sega Saturno para um portátil chamado de Game.com, que havia sido lançado em setembro de 1997 pela empresa Tiger Electronics. Esse portátil foi introduzido como um concorrente direto do Game Boy da Nintendo e prometia, entre aspas, mudar o mundo dos games como nós conhecemos. E de fato ele mostrou algumas inovações para a época, como uma tela touchscreen e acesso à internet. Porém, ele ficou muito mais conhecido pelo seu hardware extremamente limitado, sendo muito inferior se comparado a outros portáteis que vieram bem antes dele. Além disso, ele tinha uma biblioteca de jogos minúscula, sendo que de todos os 40 jogos planejados para ele, 20 foram cancelados. E como já é de se esperar, esse console foi um fracasso, vendendo pouco menos do que 300 mil unidades, e sendo descontinuado apenas 3 anos depois do seu lançamento. Pois é. Agora com um pouco mais de contexto, bora dar uma olhada no jogo e ver se ele realmente é tão ruim assim. Começando o jogo, nós temos a tela de título, e só aqui já dá pra ter uma ideia do que vem por aí. Apertando o A, a gente chega a essa tela toda pipocando, onde você pode selecionar os jogos da coletânea, no caso Sonic 2, Sonic 3 e Sonic Knuckles. E talvez você já deve ter reparado um problema aí. Onde é que tá o Sonic 1 mesmo? E como se isso já não fosse ruim o suficiente, nós temos apenas a primeira fase de cada jogo, Emerald Hill, Angel Island e Mushroom Hill. Fica até meio injusto chamar isso aqui de coletânea, sendo que esse é muito mais um jogo feito do zero, e não um port como eles dão a entender. Enfim, depois de escolher o jogo, você chega a essa tela, onde nós temos 3 opções de personagens, Sonic, Tails e Knuckles. Agora, entrando na fase que você percebe o real problema desse jogo, pois ele roda no máximo a uns 10 ou 15 FPS. Tudo aqui é lento e travado pra caramba, não é à toa que isso parece mais com uma apresentação de slides do que com um jogo de verdade. Os controles são horríveis e demoram muito pra responder, é tipo meio segundo só pro Sonic se mexer, cara. Sem contar que eles são bem escorregadios. Que combinação perfeita, hein? Cara, eu nunca vi um pulo tão pesado igual desse jogo. Até o pulo do Sonic gordo consegue ser mais leve que isso. Outra coisa que irrita aqui são as ladeiras, que se você não estiver muito rápido, provavelmente vai escorregar e voltar até o início. Falando dos outros personagens, o Tails tem a habilidade de voar como de costume, e com certeza ele é a melhor opção para se jogar. Pelo amor de Deus, se você está disposto a testar esse jogo, use o Tails, por favor. Por outro lado, o Knuckles não tem nenhuma das suas habilidades de planar e escalar, ou seja, ele literalmente vira um Sonic 2.0 aqui. Além dos controles, algumas mecânicas simples ficaram piores. Por exemplo, quando você leva dano, você não consegue recuperar seus anéis, e por isso precisa encontrar outros pela fase. Sem contar os bugs e glitches mais bizarros que eu já vi. Na Angel Island, por exemplo, Sonic fica afundado na terra durante a fase inteira, mas sem dúvida a pior coisa aqui é a câmera, que mal consegue acompanhar o Sonic. Se você for para algum lugar alto, como nesse exemplo aí, o Sonic vai ficar lá em cima, e você literalmente tem que pular para consertar a câmera, sem zoeira. Quando você vai para frente, a câmera fica posicionada mais para a direita, e juntando isso com a tela do portátil, que é bem pequena, você tem muito pouco tempo para reagir aos inimigos que aparecem na sua frente. Como eu falei anteriormente, são apenas uma fase para cada jogo, e cada uma delas tem 4 atos e 3 ou 2 chefes dependendo do jogo. Os chefes aqui foram reutilizados dos jogos originais, mas aqueles são bem mais fáceis, muito pela lentidão deles. Mas de vez em quando tem um chefe aqui ou ali que enche o saco. Algumas partes do level design são inspiradas nos jogos originais, já o resto é feito do zero. Tem algumas partes que são bem injustas, como no ato 2 da Emerald Hill, onde você já cai no Void se não prestar atenção. Além disso, os inimigos e obstáculos são muito mal posicionados. Por exemplo, nessa parte, você simplesmente morre por um spin que nem dá pra ver direito. Também tem essa seção, onde tem uma fileira inteira de badniks. E como a tela é pequena, você só vai perceber que tem mais inimigos quando já tiver levado dano. Falando dos Special Stages, eles podem ser acessados por anéis gigantes pela fase, assim como no Sonic 3. Porém, duvido muito que você consiga completar pelo menos um deles. Diferente das fases normais que são bem lentas, o Special Stage é muito mais rápido, o que torna isso aqui praticamente injogável. No final, não é nem um pouco divertido explorar as fases aqui, já que elas não têm praticamente nada de interessante, e muitas partes nem sequer funcionam como deveriam. Agora falando dos gráficos, realmente não tem muito o que dizer, já que eles foram reutilizados dos jogos originais. Ainda assim, tiveram que adaptar os gráficos para uma paleta de apenas 4 cores,
E levando em conta as limitações, até que não ficou tão ruim assim. Por isso, você vai ver bastante esses efeitos de granulado, que dão uma ilusão de que tem mais cores. Claro que não é uma maravilha, né? Mas também não é algo horrendo, sabe? Por outro lado, tem a animação dos personagens, que assim como o resto do jogo é a coisa mais lerda e travada que eu já vi. Então fica meio difícil de defender. E pra terminar, bora falar da trilha sonora, que basicamente é um remix de algumas músicas de Sonic 3 e Knuckles. Mas cara, é simplesmente sacanagem o que fizeram com a trilha desse jogo. Só escuta isso aqui. É até difícil de descrever o que eu tô ouvindo. Sei lá, parece uma música composta por uma criança de 5 anos num piano de brinquedo. Quase isso, na real. É literalmente essas mesmas notas tocando de forma muito lenta. Pior de tudo é que se você acelerar 2 vezes, fica um pouco mais parecido com a música original, mas ainda assim uma bosta. Os efeitos sonoros também não ajudam muito. Sei lá, parece que eu tô ouvindo tudo menos um jogo de Sonic. E esse foi Sonic Jam Game Com, um jogo que sinceramente nem deveria existir. Ele consegue ser horrível em quase tudo que ele apresenta, e mesmo quando algo nele não é totalmente ruim, ainda deixa a desejar. Até outros jogos odiados como Sonic Blast ou Sonic 2006 têm alguns pontos positivos, como a trilha sonora, por exemplo. Esse jogo aqui parece que foi lançado de qualquer jeito, sem nem ao menos ser testado, e provavelmente foi isso mesmo. Esse jogo não merece nada mais do que ser esquecido pelos fãs. Mas e você? Concorda ou discorda que esse jogo é o pior de toda a franquia? Eu gostaria de ouvir sua opinião aqui nos comentários. Esse vídeo foi uma sugestão do meu amigo Daniel, na última live que a gente teve aqui. Inclusive eu queria agradecer a todo mundo que participou e deu suas sugestões. Se você gostou do vídeo e quer ajudar o canal, não deixe de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Caso você não saiba, eu tenho um servidor no Discord, onde você pode conversar, postar suas artes e sugerir temas, além de ficar antenado sobre os próximos vídeos aqui do canal. Se você estiver interessado, o link estará aí na descrição do vídeo. Mas não se esqueça de ler as regras, beleza? Mas é isso, eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.